Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. No estádio em ebulição, a última rodada se transformou em um relato de resistência. O Mirassol abriu feridas, o Flamengo respondeu com coragem, e cada minuto pareceu empurrar o jogo para um novo abismo. A sensação era de prova de fogo para uma base em ascensão, convocada a sustentar um ataque vibrante sem desmoronar na retaguarda. Quando o apito final consagrou a igualdade, não restou dúvida de que o enredo ultrapassou os números e expôs caráter. Debaixo das través, Diogo Alves viveu um duelo íntimo com o tempo de reação. No primeiro golpe de Chico Kim, faltou obstinação. Depois, diante de Alisson, a inércia custou caro. Ainda assim, ao negar Carlos Eduardo em chute frontal, ele prolongou a esperança por alguns segundos preciosos, embora Christian tenha chegado com fome no rebote. O saldo revela um arqueiro em processo, capaz de grandes defesas, mas ainda em busca do instinto implacável nos lances capitais. Pela direita, Daniel Salles foi o metrônomo ofensivo e, paradoxalmente, o flanco vulnerável. Permitiu incursões que machucaram, como a de Felipe Jonathan, porém acelerou o ritmo do ataque com cruzamentos e condução agressiva, abrindo corredores onde parecia não haver espaço. A linha de fundo virou pista de decolagem. A recomposição, por vezes, não acompanhou a velocidade que ele mesmo impunha. Wanderson entrou após o intervalo para uma missão sem glamour, estabilizar. Cumpriu, sem brilho e sem tropeços, oferecendo passes simples, coberturas discretas e ocupação de corredor que preservou a estrutura. Em partidas caóticas, a ausência de erro também é uma virtude, ele compreendeu isso com sobriedade. No miolo defensivo, Iago encarou uma noite de contrastes. Em tomadas de decisão apressadas, largou Christian na jogada do terceiro golpe do Mirassol, mas sustentou duelos e antecipações com firmeza superior à de João Vitor. A leitura de bola aérea e a coragem no confronto direto revelam potencial, ainda que pontos cegos em rebotes precisem de correção imediata. João Vitor sentiu o peso do salto para o profissional. Um desvio de cabeça mal calibrado abriu brecha para finalização perigosa e denunciou ansiedade. Não faltou esforço, faltou o time. Em jogos de alta voltagem, a primeira impressão raramente é plena, o aprendizado, no entanto, é rápido quando se enfrenta adversidade sem rede de proteção. Improvisado pela esquerda, Johnny traduziu polivalência em entrega. Cortou trajetórias com precisão, ajudou na saída apoiada e, com visão periférica, serviu a assistência para o primeiro gol de Guilherme. Sua ocupação inteligente do corredor mitigou riscos e ofereceu alternativa de progressão onde a equipe mais precisava respirar. No centro das conexões, Everton Araújo foi verticalidade em estado puro. Em passes que rasgam linhas e desorganizam marcas, enxergou desmarques de Wallace Ian e de Douglas Telles com uma frieza que desarma até zagueiro experiente. Quando o jogo pediu aceleração, ele apertou. Quando exigiu pausa, ele mediu o tempo entre um toque e outro como um regente seguro de sua orquestra. Pablo Lúcio exerceu serenidade funcional. Ao escapar de dois marcadores e iniciar desde a origem a trama do segundo gol, mostrou leitura de espaço e coragem para dar o primeiro passe que muda a paisagem. Sofreu no desarme que precedeu a finalização de Christian, prova de que controle e ímpeto precisam, às vezes, de uma barreira adicional. A capacidade de pensar sob pressão, contudo, o manteve relevante. Lucas Vieira se notabilizou por um gesto de instinto defensivo nos acréscimos. No ricochete frenético, sua intervenção afastou o perigo e garantiu a partilha de pontos. Não é uma atuação de manchete, é de responsabilidade, e responsabilidade, em noites assim, vale ouro. Guilherme Gomes foi a faísca e o incêndio. Da bomba de média distância que explodiu no ângulo de Walter ao oportunismo na sobra do cabeceio de Wallace Ian, ele alternou potência, leitura e presença na área.
No lance de Douglas Telles, desviou com malícia o cruzamento de Daniel Salles, provando que sentir a jogada antes dela acontecer distingue quem decide. Quando o Flamengo precisou de um norte, sua bússola apontou para o gol. Joshua, discreto e eficiente, tratou a posse com rigor, poucos toques, precisão cirúrgica, zero alarde. Em partidas de alta oscilação, a simplicidade que não erra é um alicerce. Ele assumiu esse papel sem se deixar seduzir pelo ruído. Douglas Telles, em modo predador, atacou o rebote e inaugurou a contagem no maião. Mais adiante, entregou a assistência que coroou o segundo de Guilherme, alinhando oportunismo com altruísmo. Entre pressão e esticadas, ainda achou tempo para roubos de bola que reequilibraram transições, uma atuação que combina faro e entrega coletiva. João Camargo estreou com honestidade tática. Centroavante sem chances claras, ocupou os zagueiros, abriu espaços invisíveis e aprendeu na pele o ritmo de uma defesa calejada. Às vezes, a ausência de finalização diz menos sobre o atacante e mais sobre o desenho de chances que o cerca. O Alacian se alimentou de velocidade e a devolveu em contra-ataques cortantes. Erros de decisão aconteceram, mas sua capacidade de alongar o campo e romper o primeiro bloco foi determinante para criar janelas que, com lapidação, se transformarão em golpes fatais. Jogadores assim deslocam o eixo da partida, mesmo quando o último toque não chega. Michael viveu uma noite em que o protagonismo não apareceu. Em um cenário propício para assumir a cena, faltou assertividade nas escolhas e peso nas ações. Isso não apaga talento, acende um alerta. Consistência precisa se tornar hábito, não exceção. Na área técnica, Bruno Pivetti organizou um conjunto jovem que mordeu alto, atacou com frequência e sofreu nas retaguardas descobertas. A proposta revelou o potencial do sub-20 para competir de igual para igual, ainda que os ajustes de cobertura e ocupação de segunda bola sejam o próximo degrau. O resultado final espelha a entrega e aponta uma trilha clara de evolução. A fotografia do jogo é de um Flamengo que alterna brilho criativo com turbulências defensivas, uma equipe em transição que já entende como criar perigo e precisa, com urgência, aprender a sofrer menos. Entre a explosão de Guilherme Gomes e a régua vertical de Everton Araújo, existe um projeto em construção que pede paciência e convicção. Em noites como esta, o futuro se anuncia nas entrelinhas. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A frase ecoou como um trovão nos corredores do futebol brasileiro. Não quero saber, pode vender ele. O autor da declaração, o ex-lateral e ídolo do Flamengo, Felipe Luís, trouxe à tona uma discussão que rapidamente incendiou torcedores, dirigentes e jornalistas. O tom incisivo e direto não apenas surpreendeu, mas também levantou questionamentos sobre os bastidores do clube e a forma como decisões são tomadas em momentos de pressão. O episódio ganhou força porque Felipe Luís, conhecido por sua postura serena e racional dentro e fora de campo, raramente se deixa levar por declarações explosivas. Ao soltar essa frase, ele rompeu com a imagem de diplomata do futebol e mostrou que, em determinadas situações, a paciência tem limites. O alvo da frase ainda não foi oficialmente confirmado, mas as especulações já se multiplicam. Nos bastidores, comenta-se que a declaração teria sido direcionada a um jogador que não vem correspondendo às expectativas. A insatisfação de Felipe Luís, que hoje atua como auxiliar técnico, reflete não apenas uma opinião pessoal, mas também o sentimento de parte da comissão técnica. O peso de suas palavras, portanto, vai muito além de uma simples frase de desabafo. A repercussão imediata foi intensa. Torcedores se dividiram entre apoiar a sinceridade do ex-lateral e criticar a forma dura como ele se expressou. Para alguns, Felipe Luís apenas verbalizou o que muitos pensam: há atletas que não estão comprometidos com o projeto do clube. Para outros, a frase foi excessiva e poderia ter sido dita em tom mais diplomático. A imprensa esportiva, por sua vez, não perdeu tempo em transformar o episódio em manchete. Programas de televisão, rádios e portais esportivos abriram espaço para analisar cada detalhe da declaração.
O impacto foi tão grande que, em poucas horas, o assunto já figurava entre os mais comentados nas redes sociais, com milhares de torcedores opinando. O Flamengo, clube que Felipe Luiz defendeu com dedicação até se aposentar, vive um momento de transição. A busca por títulos continua, mas a pressão por resultados imediatos é constante. Nesse cenário, qualquer declaração de peso pode se tornar combustível para debates acalorados. E foi exatamente isso que aconteceu com as palavras do ex-lateral. A frase também reacendeu a discussão sobre liderança no futebol. Felipe Luiz, mesmo fora das quatro linhas, demonstra que não tem medo de assumir posições firmes. Sua experiência internacional, acumulada em clubes como Atlético de Madrid e Chelsea, dá respaldo às suas opiniões. Ele sabe o que é necessário para manter um elenco competitivo e não hesita em apontar falhas. Entre os dirigentes, a reação foi de cautela. Ninguém quis comentar diretamente o episódio, mas fontes internas revelam que a fala de Felipe Luiz foi recebida como um alerta. A cobrança por desempenho é legítima, e quando vem de alguém com sua trajetória, ganha ainda mais força. O silêncio oficial, portanto, pode ser interpretado como uma tentativa de evitar maiores desgastes. Os jogadores, por sua vez, sentiram o impacto. Mesmo sem saber exatamente quem foi o alvo da frase, muitos se viram obrigados a refletir sobre sua postura. O ambiente de competição interna ficou mais acirrado, e a cobrança por resultados individuais e coletivos aumentou. A frase de Felipe Luiz, nesse sentido, funcionou como um recado para todo o elenco. Torcedores mais apaixonados chegaram a criar memes e campanhas nas redes sociais, transformando a frase em bordão. Pode vender ele, virou hashtag e foi usado em diferentes contextos, desde críticas a jogadores até reclamações sobre dirigentes. O humor, como sempre, foi uma forma de lidar com a tensão do momento. A análise dos especialistas aponta que a declaração pode ter efeitos positivos e negativos. De um lado, ela mostra que há cobrança interna e que ninguém está acomodado. De outro, pode gerar insegurança em atletas que precisam de confiança para render melhor. O equilíbrio entre cobrança e apoio é sempre delicado no futebol. O episódio também levanta a questão sobre a influência de ex-jogadores na gestão dos clubes. Felipe Luiz, por ser respeitado e admirado, tem voz ativa. Sua opinião não é apenas mais uma, ela carrega o peso de quem já esteve em campo e sabe o que é necessário para vencer. Isso torna suas palavras ainda mais impactantes. A frase, embora curta, sintetiza a impaciência que muitas vezes domina o ambiente esportivo. O futebol é resultado, e quando eles não aparecem, a pressão aumenta. Felipe Luiz, ao dizer "não quero saber", mostrou que, para ele, não há espaço para desculpas ou justificativas. O desempenho é o que conta. O momento em que a declaração foi feita também é significativo. O Flamengo atravessa uma fase de ajustes, com mudanças na comissão técnica e no elenco. A cobrança por resultados imediatos torna qualquer deslize mais grave. Nesse contexto, a frase de Felipe Luiz ganha contornos ainda mais dramáticos. A repercussão internacional também não pode ser ignorada. Veículos estrangeiros repercutiram a fala, destacando a postura firme do ex-lateral. Para muitos, trata-se de um exemplo de como ex-jogadores podem influenciar diretamente na condução de um clube, mesmo após a aposentadoria. O episódio ainda deve render desdobramentos. Dirigentes precisarão decidir se a cobrança de Felipe Luiz será atendida ou se o jogador em questão terá nova chance de provar seu valor. A frase, portanto, pode se transformar em ponto de virada na carreira de alguém dentro do elenco rubro-negro. Enquanto isso, a torcida segue atenta. Cada movimento do clube será analisado à luz da declaração. Se o jogador for vendido, muitos dirão que Felipe Luiz teve papel decisivo. Se permanecer, a cobrança por desempenho será ainda maior. O peso das palavras, nesse caso, é inegável. A frase também reforça a imagem de Felipe Luiz como alguém que não se esconde. Ele poderia ter evitado polêmica, mas preferiu ser direto. Essa postura, embora arriscada, mostra coragem e autenticidade. No futebol, onde discursos diplomáticos são comuns, a sinceridade chama atenção. O episódio, em última análise,
revela a complexidade do ambiente esportivo. Mais do que técnica e tática, o futebol é feito de emoções, pressões e declarações. Uma frase pode mudar o rumo de uma temporada, e foi exatamente isso que aconteceu com as palavras de Filipe Luís. Resta agora acompanhar os próximos capítulos. O Flamengo terá de lidar com a repercussão e tomar decisões que podem impactar diretamente seu futuro. Filipe Luís, por sua vez, mostrou que continua sendo protagonista, mesmo fora das quatro linhas. Sua frase já entrou para a história recente do clube e dificilmente será esquecida. No fim das contas, não quero saber, pode vender ele, não é apenas uma declaração. É um símbolo da cobrança, da paixão e da intensidade que definem o futebol brasileiro. Uma frase que, por si só, sintetiza a urgência de resultados e a exigência de comprometimento absoluto dentro de um dos maiores clubes do país. A repercussão da frase de Filipe Luís foi tão intensa que ultrapassou os limites do futebol e chegou a outros setores da sociedade. Programas de variedades, colunistas de opinião e até influenciadores digitais se apropriaram do episódio para discutir liderança, disciplina e até mesmo gestão de pessoas. A frase "não quero saber, pode vender ele" virou um exemplo de como a comunicação direta pode gerar ondas de impacto muito além do campo esportivo. Nas arquibancadas, o assunto dominou conversas entre torcedores. Em bares, praças e grupos de mensagens, a declaração foi repetida inúmeras vezes, sempre acompanhada de interpretações diferentes. Alguns enxergaram na fala uma demonstração de coragem e transparência, enquanto outros a consideraram um ato de desrespeito. Essa polarização reforça como o futebol é capaz de mobilizar paixões e dividir opiniões de maneira quase instantânea. A mídia esportiva seguiu explorando cada detalhe do episódio. Programas de debate abriram espaço para comentaristas analisarem não apenas o conteúdo da frase, mas também o contexto em que foi dita. Houve quem defendesse Filipe Luís como um líder que não tem medo de expor problemas internos, e houve quem criticasse a falta de cuidado com a imagem do clube. Essa multiplicidade de visões alimentou ainda mais a curiosidade do público. Nas redes sociais, a repercussão ganhou contornos virais. A frase foi transformada em memes, gifs e até em músicas paródicas criadas por torcedores. O humor, como sempre, funcionou como válvula de escape para a tensão, mas também ajudou a manter o assunto em evidência por mais tempo. A cada nova postagem, a frase se consolidava como parte da cultura popular do momento. Dirigentes de outros clubes também se manifestaram, ainda que de forma indireta. Alguns aproveitaram para destacar a importância da disciplina e da cobrança interna, enquanto outros preferiram ressaltar que declarações públicas podem fragilizar o ambiente de trabalho. Essa troca de opiniões entre diferentes instituições mostrou que o episódio transcendeu o Flamengo e se tornou pauta nacional. A repercussão internacional foi igualmente significativa. Veículos estrangeiros noticiaram a fala de Filipe Luís, destacando o contraste entre sua postura habitual e a contundência da declaração. Para muitos jornalistas fora do Brasil, o episódio revelou a intensidade do futebol sul-americano e a pressão constante que envolve os grandes clubes da região. Essa visibilidade ampliou ainda mais o alcance da frase. Entre os jogadores, a reação foi de cautela. Muitos evitaram comentar publicamente, mas nos bastidores ficou claro que a frase gerou desconforto. A possibilidade de ser o alvo da declaração fez com que parte do elenco refletisse sobre sua postura e desempenho. Nesse sentido, a repercussão funcionou como um alerta coletivo, capaz de modificar comportamentos dentro do vestiário. A torcida organizada, sempre influente, também se posicionou. Alguns grupos apoiaram Filipe Luís, afirmando que sua sinceridade representa o sentimento da arquibancada. Outros, porém, criticaram a exposição pública de problemas internos, defendendo que tais assuntos deveriam ser resolvidos longe dos holofotes. Essa divisão interna entre torcedores reforça a complexidade da repercussão. Especialistas em comunicação e gestão esportiva aproveitaram o episódio para discutir os limites da transparência. Para eles, a frase de Filipe Luís é um exemplo de como a sinceridade pode ser ao mesmo tempo uma virtude e um risco. Ao expor sua opinião de forma tão direta, ele fortaleceu sua imagem de líder, mas também abriu espaço para interpretações negativas que podem afetar o ambiente do clube. Por fim,
A repercussão da frase mostra como o futebol é capaz de transformar uma simples declaração em um fenômeno social. O impacto não se restringiu ao Flamengo, nem ao Brasil, tornou-se um tema global, discutido em diferentes contextos e por diferentes públicos. A frase de Felipe Luiz, curta e incisiva, já entrou para o repertório das grandes declarações do esporte e continuará sendo lembrada como um marco de sinceridade e cobrança no futebol. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.